e um desses médicos me diagnosticou com trombofilia. E ele me disse, olha, não vai resolver muito, porque você deveria ter tomado essa medicação desde o início da gestação, mas a gente vai iniciar o tratamento. E então eu comecei a tomar enoxaparina uma vez ao dia, que é essa medicação aqui. E a partir do momento que eu fui internada, eu comecei a fazer as ultrações ali pelo hospital. Então, os ultrações de dentro do hospital, o médico dizia que estava tudo bem, que o meu bebê não estava com risco de faltar oxigênio, estava tudo dentro do normal, que tinha líquido, tudo certinho. E o médico várias vezes pediu para ele refazer esses exames e ele falava que não ia refazer. Então, começou ali ter um probleminha. Então, eles começaram a fazer o quê? Eu fazia ultrassom dentro do hospital e o ultrassom que eu fazia pelo SUS é no mesmo hospital, só que do lado ali. De dentro do hospital, dava que não tinha nada. E eu fazia o mesmo ultrassom do lado de fora do hospital, ali na lateral, e dava que tinha alguma coisa errada. Dava que estava faltando um risco de oxigênio, que é o médico que sempre acompanhou a gestação ali pelo SUS. Então, tinha essa divergência entre esses exames, e eu fui sendo acompanhada dessa forma. Eu fiquei internada, gente, por volta ali de um mês, tá? No total. Eu internei com 32 semanas. Próximo das 35 semanas, um médico que me diagnosticou com trombofilia, ele veio me avisar. Ele falou, olha, na sexta-feira eu vou fazer tua cesárea vai ser a primeira da manhã. Durante aquela semana ali, eu percebi que eu tava perdendo líquido, eu tinha avisado os enfermeiros já. Alguns momentos ali, minha filha parava de mexer, eu corria atrás dos enfermeiros e falava pra ele, pelo amor de Deus, coloca o aparelho aqui pra ver se o coração tá batendo. Então, gente, é um desespero, porque você não sabe se aquele bebê morreu dentro da tua barriga, o que tá acontecendo. Aí eles me encaminhavam de emergência lá pra fazer o ecocardio, né, e falava que tava tudo bem com aquele bebê. E chegou na sexta-feira, eu me lembro que eu tava ali já de jejum, esperando, já com acesso no braço, aguardando a minha cesárea. E em vez deles me enviarem pra cesárea, eles enviavam outras mães. Eu fui encaminhada pra fazer um ultrassom dentro do hospital. Quando eu cheguei ali pra fazer o ultrassom, ele disse que o bebê tava bem, que eu tinha líquido e deu que eu tava no percentil 3. O meu bebê tava no percentil 3. E eu lembro dela me dizer, eles estão em dúvida de qual semana você está, não sabe se vai fazer tua cesárea ainda ou não. E naquele momento ali eu entrei em desespero. Eu falei, dessa vez não vai morrer mais só um bebê aqui dentro. Eu entrei em desespero realmente. Eu voltei pro meu quarto e elas falaram, não, mãe, fica calma, eu vou levar você pro teu quarto e tal. Eu falei, não precisa me levar, eu vou sozinha. Aí eles já me encaminharam lá pro quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, gente, tava o meu esposo, os dois médicos que estavam me acompanhando, discutindo se iam fazer a minha cesárea ou não. O médico que me diagnosticou com trombofilia, que estava me tratando, estava sendo contrariado por outros médicos do hospital. Isso foi a enfermeira que me disse, que ela tinha ali mais de 20 médicos no hospital e nenhum deles estavam a favor de fazer a minha cesárea naquele dia, que eles queriam que eu aguardasse até 37 semanas como a gestação anterior para estar fazendo, no caso ali, o meu trabalho de parto, porque eles queriam que eu fizesse um trabalho de parto normal ainda, na situação que estava o meu bebê, e aquele médico queria fazer a minha cesárea naquele dia. E naquele momento ali, gente, eu já tava nervosa, eu comecei a entrar em desespero, eu já tava ali percebendo que tinha algo errado durante aquela semana. Eu tava perdendo líquido, eu tava toda hora atrás de enfermeiro pra ver o batimento cardíaco da minha filha, porque ela não tava mexendo direito. E mesmo assim eles queriam que eu aguardasse até 37 semanas. E naquele momento ali, eu peguei e falei pra ele, falei, olha, o meu bebê vai nascer hoje, vocês querendo ou não. Se vocês não quiserem fazer a minha cesárea, eu mesma vou abrir minha barriga. E vocês vão ter que me enfiar na maca de emergência, mas minha filha vai nascer hoje. E eu chorando em desespero. E o outro médico começou a gritar comigo e falava, em 5 minutos eu coloco você na maca, tiro teu bebê, mas seu bebê não vai respirar, ele vai nascer morto, não tem UTI pra ele, não sei o que. Começou aquela coisa toda que não tinha UTI. Meu esposo entrou no meio. E daí falou, olha, ela já tá nessa situação, você tá gritando com ela ainda. Daí foi acalmado ali os nervos, né? E eu perguntei pro médico que tava querendo fazer a minha cesárea, doutor, tem chance da minha filha nascer viva, doutor? Eu quero ver ela viva, doutor. E ele me falou assim, lógico que tem, tua filha vai nascer viva, você vai sair daqui com ela nos braços. Gente, o meu maior medo era nascer um bebê morto de novo, sabe? E eu falei pra ele, doutor, então tira, doutor, pelo amor de Deus, tira, que eu quero ver a minha filha viva. Por mais que ela acontecesse o óbito depois, mas eu queria ver minha filha viva, não queria ver um bebê morto de novo.
E depois daquele momento ali, a enfermeira veio me buscar e falou pra mim assim, olha, eu já vou te deixar lá no centro obstétrico, porque senão você não vai fazer sua cesárea hoje. Então, era quase por volta de umas 5:30 da tarde, gente, a hora que eu fui levada pra sala ali pra ter minha filha. Quando eu ganhei minha filha era ainda pandemia, então tinha que entrar de máscara. E logo eles deixaram já meu esposo também entrar pra estar vendo minha filha nascer. E como eu disse a vocês, na minha vida não aconteceu como geralmente acontece. No caso ali, na minha gestação anterior, eu já não consegui tirar aquele ensaio gestante, eu não tenho aquelas fotos de gestante, porque no final de semana em que meu filho nasceu, era o final de semana que eu ia fazer as fotos de gestante. Então, na gestação da Olivia, eu antecipei um pouco antes, então eu internei uma semana depois que eu fiz o ensaio gestante. E no nascimento da Olivia, que geralmente nasce e eles trazem o bebê pra você, da Olivia também não pode fazer isso, porque como eles diziam que a tua filha vai nascer, não vai respirar e tal, ela vai ter que ser entubada, assim que ela nasceu, eles já levaram ela pra entubar. E naquele momento que eles levaram ela pra entubar, meu esposo foi junto, né? Ele foi o primeiro a pegar a minha filha no colo, conhecer ela. E na hora da intubação, meu esposo disse que não precisou ser entubada, ela conseguiu respirar. Então, gente, o quão importante a gente confiar em Deus, a gente crer, além do diagnóstico médico, a gente tem que andar realmente pela fé, sabe? Ali no ultrassom tava dando que ela tava com aproximadamente 2 quilos, 1,900 e alguma coisa. Mas aí quando ela nasceu, o peso dela foi de 1,680, então ela precisou ir pra UTI por causa do peso. E eu me lembro que após o parto, a gente fica naquela sala ali até voltar a anestesia, e depois eles transferem a gente pro quarto. No momento que eles foram me transferir pro quarto ali, quando eu passei pelo corredor, o médico veio falar comigo, falou, olha mãezinha, tua filha tá bem, eu tô fazendo os cálculos aqui, mas tua filha nasceu com percentil 0, ela não passava de hoje, você tava sem líquido. Então, gente, minha filha é um milagre de Deus, e tudo eu devo a Deus e aquele médico que me atendeu. E depois disso eu nunca mais tive contato com ele, eu tentei várias vezes, mas não consegui. Mas eu creio que Deus vai preparar o momento certo e um dia a gente vai conseguir mostrar a Olivia pra ele novamente. E daí eu só fui ver realmente pegar ela no outro dia cedo que eu fui tentar amamentar ela. Eu tive alta no domingo, fui pra casa naquela noite e minha filha ficou ali no hospital. É um momento difícil também, a gente ter que deixar nosso filho ali. Mais uma vez eu saí da maternidade sozinha, mas graças a Deus a minha filha estava viva. E daí na segunda-feira eles já me ligaram, olha, você precisa retornar, ficar internada com ela agora. Daí eu fui para uma outra ala e fiquei mais praticamente uma semana ali internada com minha filha até ela atingir 2 quilos. No caso, na parte de maternidade, eu tinha acompanhante, que era minha mãe, mas na parte da pediatria, ainda mais que era pandemia, né, não podia ficar ninguém com você ali. Então era só eu e o meu bebê. Então eu fiquei mais uma semana ali num quarto, meio que isolada. Só aquele momento ali que a gente geralmente tem os familiares pra ajudar. Ali ficou só eu, meu bebê e as enfermeiras. Então eu tive que aprender ali meio que sozinha também a cuidar dela. Ainda mais com cesárea e tinha que ficar toda hora descendo e subindo de maca. Mas graças a Deus tudo certo. Ali meu esposo também não podia me visitar por causa da pandemia. Durante aquela semana ali teve um dia que ela atingiu 1.900 gramas no período da manhã. E ela tava se contorcendo, chorando. Eu chamei as enfermeiras, então ela tava com cólica. Eles deram simeticona ali, uma medicação pra ela. E melhorou. Chegou no início da noite, ela começou a piorar de novo. E eu chamei a enfermeira novamente. Eu falei, olha, ela tá de novo com cólica. Eles já deram uma medicação pra ela de manhã. Só que daí à noite eles deram simeticona com paracetamol pra ela. E a partir do momento que eles deram ali, ela começou a ficar roxa, babar, e daí chamei a enfermeira correndo. E aí foi toda aquela correria naquela noite, gente. Como eles não sabiam o que era, eles passaram um acesso para que ela pudesse se alimentar por sonda. E depois fizeram um raio-x, tudo certinho, pra ver como que tava. E naquela noite ela passou daquele jeito, vomitou bastante. Então chegou de manhã, ela tinha emagrecido. Eu falei com a médica, eu falei, olha, eu quero ir embora daqui, eu quero levar minha filha pra casa, né? E ela, ai, mas tua filha é pequena ainda, ela é recém-nascida, se você tivesse em casa ela podia ter morrido. Eu falei, ela tava aqui e quase morreu. Então, novamente ali, né, por conta de uma medicação errada,
Então eu falei pra ela, não, eu quero ir embora, eu quero ir pra casa. Liguei pro meu esposo, falei, olha, eu quero ir pra casa, vem me buscar. Aí ele falou, não, calma, deixa tua mãe ficar aí essa noite com ela e você vem pra casa um pouco. Aí, finalzinho do dia, antes da minha mãe chegar, eu lembro da moça que tava limpando o quarto, assim, ela passar e falar pra mim assim, ô filha, a médica, eu escutei a médica falando que se amanhã a tua filha estiver bem, amanhã ela vai dar alta. Então, no outro dia, por volta de umas 10 da manhã, minha mãe me ligou, falou, ó, tua filha teve alta, você tem que retornar aqui agora pra buscar ela. Então, gente, finalmente, depois de 30 dias com internação, parto, internado de novo com minha filha ali, depois de 30 dias, eu consegui realmente sair daquela maternidade com a minha filha e trazer ela pra casa. Tudo isso graças a Deus. E é isso, gente. Eu quero agradecer a cada uma de vocês que me acompanhou até aqui. E eu quero dizer que tem momentos de dificuldade que a gente não entende porque que a gente está passando por aquilo. A gente não entende os propósitos de Deus. E tem momentos que Deus não vai te tirar do deserto, mas Ele vai te dar forças e vai te ajudar a passar por ele. E eu não sei por qual situação você está passando, se você está passando por um luto ou se você está tendo dificuldades para engravidar, mas eu quero te dizer, creia que Deus pode mudar a tua história assim como Ele mudou a minha. Beijinhos para vocês e até o próximo vídeo.